Olá, mais um pouco sobre leitura dinâmica. É sobre isso que a gente fala há mais de 30 anos. Treinei mais de 1 milhão de pessoas em auditórios em todos os estados do nosso país, em alguns países, pela internet, com seminários, webinários, congressos virtuais. Isso passa de 8 milhões de participantes. Estamos como referência no Guinness Book, o livro dos recordes, como o leitor mais rápido do mundo na língua portuguesa, e em vários, nos principais telejornais, principalmente esses do meio-dia, também no programa Os Incríveis, pela National Geographic, o único participante da América do Sul que foi lá e representou essa ferramenta. Não é só leitura dinâmica, também falamos sobre mnemotécnica, aprendizagem acelerada, superaprendizagem, fotoleitura, hipnose voltada à cognição, neurociência. Mas eu quero falar aqui hoje para vocês sobre as principais técnicas de leitura dinâmica e os principais vícios, ou seja, os principais equívocos que você faz quando está estudando. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta extremamente importante, né? Você tem ideia de quantas oportunidades já perdeu, desperdiçou porque lê devagar, porque lê mal, porque não entende, porque tem que ler várias vezes a mesma coisa, porque teve o branco, principalmente quando está falando em público, deixou de apresentar uma ideia ou um argumento extremamente importante? Então, você que vai fazer Enem, OAB, provas, concursos, arguições, avaliações, eu diria até que graduações, mestrados, doutorados. Então, estamos passando por avaliações, até com os nossos familiares, às vezes como vendedor, palestrante, coach, político, então, administrador, às vezes no RH, ou seja, em todas as funções, em todas as idades, você vai ter que ler muito bem, com extrema precisão e qualidade. E o ponto mais forte é o tempo que você não tem. O americano que dizia time is money estava errado. Tempo é vida, é mais do que dinheiro. Então, nós vamos apresentar aqui os principais vícios, né, e as principais ferramentas que lhe permitam, né, ler um livro em menos de 1 hora, entender o que você lê, ser capaz de memorizar o que é importante para deixar a sua vida, né, financeira. A maioria procura porque quer melhorar, é empreendedor ou concurseiro, né? Mas também na vida espiritual, são lideranças, pastores, padres, enfim, líderes espirituais de forma geral, influencers, coaches, todos precisam da leitura, que é o principal canal de acesso. Então, antes de te mostrar essas ferramentas, eu quero primeiro conscientizá-lo de que a leitura é o principal canal de acesso à informação. São livros, revistas, jornais, periódicos, impressos, prospectos, ofícios, né? Tudo chegando às suas mãos, seja ela pela televisão, pela internet, pelo Google Acadêmico, seja na sala de aula, no seu treinamento, na sua formação, e vai continuar assim por bastante tempo, até que consigam introduzir um chip onde você acesse a informação diretamente do satélite. E eu acho que isso não vai demorar. Mas enquanto isso não acontece, é importante que você domine a informação e consiga ler um livro numa sentada. Warren Buffett, né, conseguia ler
né, ou se obriga a ler, melhor dizendo, 500 páginas por dia. Você vai encontrar algo comum entre os bilionários. Eles leem muito todos os dias. Eu não estou me referindo aqui à formação, faculdade, curso superior. Eu estou me referindo ao hábito da leitura, além de prevenir o Alzheimer, derrame, doenças cognitivas, ou pelo menos retardá-las. Bom, o ponto aqui é que antes de eu lhe passar aqui, né, de pontuar aqui as técnicas, as principais técnicas, né, e os principais vícios, eu gostaria de dizer que nós temos uma escola, é a maior do planeta sobre leitura dinâmica. Você pode procurar em número de alunos, em conteúdo. Estamos com o maior canal de leitura dinâmica do planeta. Você pode procurar, se encontrar outro, me avisa, que eu quero me inscrever. São mais de 1000 vídeos ensinando leitura dinâmica aqui no YouTube, né? São quase 500 mil de seguidores, juntando Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, as redes sociais, até o TikTok. Tá? Estão falando de segunda a segunda, em tempo integral, sobre esse assunto. Então, nós temos aqui o principal veículo sobre leitura dinâmica. Então, nossa escola, ela tem um encontro semanal. Eu queria lhe convidar para esse encontro semanal. Nós temos uma reunião toda quarta-feira, né? Quarta-feira, às 21h, então, às 9h, você tem condições de estar conosco ao vivo, numa sala virtual. Não tem diferença nenhuma para uma sala real. Você aparece, você vê as outras pessoas, você fala, levanta a mão, você escreve no chat, manda perguntas. Então, é pelo Google Meet, você já conhece. Em especial, temos um contrato com o Workspace, que é a versão tutorial para escolas, que comporta um anfiteatro virtual para até 300 participantes. E também acontece ao vivo no sábado. No sábado é mais cedo, é às 19h. Você pode participar só da quarta, ou só do sábado, ou de ambas, fica a seu critério. Mas se você descobrir que não serve, eu não posso, James. Eu até gostaria de treinar leitura dinâmica ao vivo com você e com o grupo de pessoas da sua escola que vão às aulas, mas eu não tenho disponibilidade nesses dias, nem nesses horários. Então, a aula fica gravada. No dia seguinte, então, a partir do dia seguinte, na quinta ou no domingo, a partir desse dia, a qualquer momento, a qualquer hora, num playlist privado, você assiste essa aula, podendo, inclusive, acelerar, assistir em velocidade dobrada. O YouTube lhe permite isso, ganhando ainda mais tempo para aprender técnicas que vão fazer toda a diferença. Imagine, né? Você estuda e o que fica na sua cabeça? O professor fala durante 50 minutos e o que sobra quando acaba a aula? Isso é muito sério, porque você investe, você paga caro numa formação, no curso superior, no seu semestre, enfim, na sua residência, no seu preparatório, para no final das contas você não ter o conteúdo na hora que você mais precisa. E o que dizer daqueles que vão falar em público e até brincam dizendo: no início eu e Deus sabíamos o que eu tinha a dizer, mas o auditório, confesso que agora só Deus sabe, eu me esqueci. Então você passa por constrangimento, perde oportunidade, né? Deixa de ter expressão numa banca, numa prova oral, numa apresentação, numa entrevista de emprego, num posicionamento político partidário, se você gosta, né? Se você é líder aí aonde você se posiciona. Então, o que importa, pessoal, é que, de fato, a leitura é que vai ser, né, a sua fonte de alimentação. Entenda o que é um livro. Alguém gasta 20, 30, 50 anos, uma vida para escrever o livro. É o meu caso. Estou
né, lançando o Tratado de Leitura Dinâmica, que é o maior, mais completo conteúdo sobre esse tema. Vai dar ali entre 500 a 700 páginas na primeira edição. Provavelmente eu não consiga manter, talvez, em um único volume, na segunda ou na terceira edição. Então, é um tratado de leitura dinâmica, resultado de uma vida. Comecei a dar aula de leitura dinâmica aos 17, né, e como é só fazer as contas, mais de 30 anos continuo fazendo isso e não pretendo parar, né, até meu último dia de vida, e faço isso diariamente. Não é hobby, não é, vamos dizer aí, quebra galho, ou apenas, né, algo que eu vou ali, né, e tento passar algumas ferramentas de vez em quando. Então, você vem para a nossa escola, essa aula é grátis, tanto na quarta quanto no sábado. Você assiste por tempo indeterminado. Então, você assiste essa aula por quanto tempo você quiser. Daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, se eu estiver, ou outros no meu lugar, né, dando aula nessa escola, você consegue, né, continuar assistindo. Além disso, você tem um grupo VIP no WhatsApp, que hoje comporta mais de 1.000 pessoas em cada grupo. Então, você aprende com os colegas, interage, troca bibliografia complementar, materiais, PDFs, e, principalmente, esse grupo serve como plantão de dúvidas. Então, é lá que você tira todas as suas dúvidas entre uma aula e a outra. Uma outra coisa importante é que essas aulas, elas não funcionam como uma novela. Então, como assim novela? Novela, você vai se engajando capítulo a capítulo, não é verdade? Então, se você perde alguns capítulos, a novela fica sem graça ou sem sentido. Então, não é assim. Por isso que o nome é Academia de Leitura Dinâmica, o nome do método é Mente Ilimitada, com James Bauer, o leitor mais rápido do mundo, que está aqui com você agora. Então, cada aula tem início, meio e fim. Então, eu treino com você. Eu treino com você. Então, iniciamos a aula, eu passo a ferramenta e você vai treinar comigo num dos nossos 5 cadernos de exercício. E agora também com, né, o nosso tratado de leitura dinâmica, o nosso livro. Então, você tem, né, aulas de memória, como memorizar palavras estrangeiras, nome de pessoas, resumos, tabelas, artigos, versículos da Bíblia. Eu não sei qual é o teu interesse aí, poesias, índices de livros, né? Temos o nosso caderno de testes. Então, no final de cada aula, ou pelo menos nas principais aulas, nós vamos fazer testes para medir, e você, através de um gráfico, consegue, né, tá anotando, né, a evolução disso tudo. O caderno avançado, nós vamos falar um pouquinho dele nessa aula, né, sobre ferramentas e vícios de leitura. O nosso famoso caderno básico, esse aqui já vendeu 500 mil de exemplares, né, estava na Livraria Cultura. Hoje você ainda encontra alguns na Livraria Leitura. E, né, temos aqui o caderninho verde, né, está aberto assim, porque estávamos dando aula, damos aulas particulares também, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a princípio, são esses nossos 5 cadernos. Olha que beleza. São 5 cadernos para você treinar comigo, tá? Toda quarta e todo sábado. Então, no começo da aula eu aviso, ó, você vai pegar o caderno intermediário, o caderno avançado, ou o caderno de testes, na página tal, no capítulo tal, e nós vamos usar, e eu explico a teoria, treino junto com você e ainda faço um teste no final. Então, uma aula não está amarrada, não está atrelada na outra. Pessoal, tudo isso por uma taxa única e simbólica. Por enquanto, tá? Com R$ 150, você ainda se inscreve. Estou falando aqui
hoje, né, Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Então, para quem assistir esse vídeo depois, talvez já não seja mais esse valor. Adquirindo apenas o material didático, os 5 cadernos de exercícios, pelo valor único, taxa única e simbólica de R$ 150, você tem o material e acessa de graça o grupo do WhatsApp para tirar dúvida, interagir com os alunos e assiste às aulas por tempo indeterminado, lembrando que você só assiste quando for possível, né? E quando não der, ela ainda fica gravada num playlist para você, que vai toda semana o link dentro do grupo. Bom, então eu apresentei, né? Peço licença, a gente vai entrar agora no nosso tema, para que você também entenda melhor o que é leitura dinâmica, né? Então, você entender que existe uma escola, existe um acompanhamento o mais completo, né? Ou seja, acesso ao professor, que sou eu, e aos alunos, acesso às aulas ao vivo, com interação e perguntas em tempo real, e ainda 5 cadernos que considero ser o mais completo material antes do livro que vai ser lançado, que é o Tratado de Leitura Dinâmica. Bom, se você não gosta de fazer em grupo, só para a gente fechar essa etapa, tá? Temos também a mentoria individual. Então, de repente, você não gosta, né, de fazer, é tímido, né, de treinar com todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, você quer uma coisa privada, mais rápida, para chegar logo a 1.000 palavras por minuto, com mais de 70% de compreensão. Você que não entende, talvez, 1.000 palavras por minuto, dá para ler 3 a 4 páginas por minuto, 180 a 240 páginas por hora, que vai dizer que você vai sair de uma velocidade de 150 a 180 palavras por minuto, com 15 a 25%, para um extraordinário resultado de 180 a 240 páginas por hora, que vai dizer que você vai ler um livro, dependendo do livro, em no máximo 2 horas, com uma retenção, né, de se admirar. Não vou dizer invejável, né, assim que se fala, né, popularmente, mas de deixar qualquer um com o cabelo arrepiado ou com o queixo caído. É isso mesmo, é assim que eu faço nos auditórios, pelo Brasil e também nas salas de aula. Eu já visitei mais de 50.000 salas de aula nesse tempo de trabalho, mais de 20.000 horas de aulas particulares, milhares de alunos aqui fazendo depoimentos no meu canal do YouTube. Eu tenho um playlist só sobre depoimento e centenas de aulas individuais gravadas aqui, onde você, tendo o material, também pode treinar com elas. Tá? Então, na mentoria, você tem individualizado e personalizado 10 sessões particulares que você pode, se quiser, renovar. Mas a maioria, em 10 aulas, consegue chegar a 1.000 palavras por minuto, com 70% de retenção no mínimo. Eu tenho muitos aqui gravados que passaram de 1.500, 2.000, 3.000 e até 4.000 palavras por minuto, com 80% e até 90% de retenção. Nessas 10 sessões, você vai escolher na minha agenda, eu lhe passo os meus horários, você vai escolher o dia e a hora que você gostaria de estar participando comigo dessa reunião. Então, são 2 mentorias, a mais simples, a mais acessível e por tempo indeterminado, que é a mentoria em grupo, e eu tenho a mais avançada, rápida, objetivas para quem já marcou o edital, tem pressa, quer aprender um novo idioma, enfim, tem ali uma exigência diferenciada. Essa é individual, com aulas particulares, uma vez por semana, durante mais ou menos 3 meses. Mas vamos lá, vamos falar aqui, né, sobre os vícios. Então, esse vídeo ele tem como principal técnica lhe mostrar que existe uma escola. Então, sozinho eu não consigo, e quando a gente não consegue, a gente precisa de consultoria. Esse é o segredo do judeu, por exemplo, não é? Está cheio de conselheiros. Então, o judeu ele tem esse hábito de, sempre que não
tem um determinado resultado, pedir ajuda. Então, a primeira ferramenta poderosa é você se inscrever no curso, ou na aula individual, ou nas aulas em grupo, tá? Mas vamos falar um pouquinho além das ferramentas, né? Vamos deixar as ferramentas por último. Vamos começar a falar dos vícios, né? Quais são os principais vícios que lhe impedem de tirar 10 ou passar entre os primeiros colocados, estar, né, entre os primeiros lugares, né? Se aquele aluno nota 10 com resultado exemplar. E o mais impressionante é que, geralmente, esses alunos, tá, não estudam mais do que os outros. E eu diria até que, pelo contrário, muitos são admirados porque estudam no tempo que sobra. Então, nós temos aí, né, 3 percepções: a visual, a auditiva e a sinestésica. A leitura dinâmica é uma ferramenta, né, que trabalha com a capacidade visual. Então, um dos grandes problemas é que o aluno geralmente não usa a sua habilidade visual para estudar. Então, o sinestésico escreve, toma nota, nem presta atenção na aula, nem no que está escrevendo. Então, desvia a sua atenção. O sinestésico gosta muito de pintar o livro. Antigamente era só aquela, né? O amarelo limão. Hoje tem aí de todas as cores. Tem gente que leva um estojo e fica mais pintando o livro que estudando. O sinestésico, ele tem que gostar do professor, da matéria, do cursinho, senão ele não aprende, da escola. O auditivo, ele fica no meio do caminho. É aquele aluno mediano que está sempre batendo na trave. Ele não passa, mas está sempre na lista dos classificados. Aliás, ele não é chamado, mas está sempre na lista de aprovados, porém não na margem de corte. Esse gosta de ouvir, perde muito tempo assistindo videoaula, né? Perde muito tempo lendo em voz alta, perde muito tempo relendo aquilo que ele tem que memorizar. Questionários, então, infindáveis repetições, da mesma forma que se aprendeu a tabuada. Ela é mais eficiente do que aquela que você pega, por exemplo, quando toma castigo na tabuada do 9, precisa escrevê-la 100 vezes. Era um método muito usado, né, nos colégios de antigamente. Então, às vezes, você tinha que reescrever um capítulo, uma matéria, e às vezes, para poder aprender novos comportamentos, você escrevia assim, ó: eu devo chegar pontualmente, né, às aulas. Então, você escrevia isso aí 1000 vezes. Acho que você não pegou essa etapa, eu espero que não. Então, muita coisa já mudou, claro, a neurociência, a tomografia, ressonância magnética, microscópio eletrônico, a psicologia cognitiva tem evoluído e mostrado ferramentas, apresentado técnicas extraordinárias, além de Pavlov, Skinner, na psicologia comportamental, o behaviorismo, e várias outras surgiram. Mas o ponto interessante é que o auditivo, ele, às vezes, vai para o quarto, lê em voz alta, às vezes ele subvocaliza excessivamente a leitura, balbucia, resmunga, e às vezes tem o retrocesso, tem que ler várias vezes a mesma coisa. Tá? Então, todos esses vícios se misturam entre habilidades auditivas e sinestésicas, sendo que o visual, ele consegue imaginar o que ele lê, o que ele ouve, o que ele aprende, e logo coloca em prática, né? Ensinando, muitas das vezes, os colegas, né, tanto de escola, tanto de faculdade, quanto de trabalho, quanto de formação. Né? Eles aprendem tão rápido que conseguem ensinar. E ensinar também é uma super e poderosa ferramenta de aprendizagem. Então, nesses 3, né, canais modais, visual, auditivo e sinestésico, eu consegui expor os principais vícios: vocalizar, subvocalizar, fazer retrocesso, leitura auditiva, né, ou seja, pronunciada ou mentalizada,
tomar nota, perder tempo pintando, reescrevendo, enquanto Einstein já dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. A imaginação, que é o canal visual, vem através dos olhos, abrange os córtex, hemisfério direito e esquerdo, integra o cérebro, trabalha raciocínio, intuição, dedução, lógica, silogismo, enfim, interpretação, une todas as inteligências, que são mais do que 9, de acordo com Howard Gardner. Então, esses são os principais problemas. Então, na nossa mentoria, a gente ensina as ferramentas. Então, ensina a eliminar a subvocalização, como ler e entender na primeira vez, sem ter que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Fala sobre o sono, ensinamos o brainwave, o equilíbrio das ondas cerebrais, para você perder o sono. Falamos de nutrição do cérebro, como suplementar. Para cada pessoa tem um suplemento que se adequa um pouco melhor, ou mais de um. Às vezes a mente está funcionando bem, mas o cérebro está estressado, cansado, ou às vezes debilitado em determinados nutrientes, hormônios até. Tá? Falamos sobre ampliar o campo visual, sobre a percepção integral, parar de ler silabicamente. Nós ensinamos, né, a expansão horizontal e vertical, que é a leitura em bloco de palavras, treinamento da compreensão automática e o treinamento da retenção, ou seja, como treinar a observação, a atenção e a concentração. São 50 pressupostos que expõem, inclusive, no livro Tratado de Leitura Dinâmica. Movimentos oculares, empalmar, hiperventilação. Então, são muitos conceitos e muitas ferramentas. Para aprender tudo isso, é só você se inscrever no canal, ativar o sino e me procurar para se inscrever e entrar na nossa escola. Então, está aqui na descrição dos vídeos, tá? Pelo WhatsApp, é 619 9347 2125. Venha participar da maior e melhor escola de superaprendizagem de todos os tempos. Até o próximo vídeo e eu espero você.